Hoje nós iremos ler Oséias 14:9, tá? O tema de hoje será: preste atenção ao seu coração. Então vamos ler. Que aquele que são sábios entende essas coisas, que aqueles que têm discernimento ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são verdadeiros e retos, e os justos vivem andando nele. Há mais do que se refere à vida do que os olhos podem ver. Isso é verdade, né? Principalmente os olhos naturais. Olhos naturais, você só enxerga aquilo que você vê. Mas e os olhos sobrenaturais? É difícil, né? Você não entende as coisas. As coisas nem sempre são o que parece ser, de modo que precisamos aprender a ter discernimento. O discernimento de quem? De Deus, não do homem, né? Para você ver as coisas espirituais e desenvolvê-lo, aprender a ter discernimento. Em uma definição simples, o discernimento é o entendimento espiritual e desenvolvê-lo requer o quê? Prática. Quanto mais você lê, mais você ora, você vai tendo mais discernimento das coisas de Deus, né? Para viver pelo discernimento, temos de prestar atenção ao nosso coração. Aí fica difícil, né? Temos de saber quando não nos sentimos bem com relação a alguma situação. Por exemplo, digamos que um homem de negócios de negócios por algum tempo e uma oportunidade finalmente se apresente. À medida que ele revê a documentação, o acordo parece ser bom, mas quando ele começa a orar a respeito, né? Ele não vai aceitar logo, ele vai primeiro pedir para Deus, dar uma orientação, né? Orar nesse negócio ou não, ele sente que não deve fazer isso. Vem do coração dele. Embora tudo pareça estar em ordem, mil maravilha, ele não sente paz. Quanto ao negócio, ele sente incomodado, alguma coisa parece que está falando para ele, não aceite. Quanto mais ora, mais ele sente que não deve fazer esse negócio com as pessoas envolvidas no acordo. Já aconteceu isso com você? Comigo já? O homem está olhando além dos elementos naturais do negócio e usando o seu discernimento divino. A melhor maneira de ajudá-lo a viver bem, né? A discernimento é dando esse conselho simples. Se você não se sente bem com alguma coisa no seu coração, não faça isso. Você está sentindo. É a mesma coisa que você falar, vou viajar e vai para algum. Quero ir para algum lugar. Mas você sente que aquela. Só de boca para fora, mas no fundo você não está querendo ir. Sabe? Parece que é uma coisa que falando para você não vá. Então, qual que você vai aceitar? É melhor você ter discernimento de Deus, né? E nem ir, né? Alguma coisa está falando no seu coração, não faça isso. Você pode descobrir mais tarde porque não se sentiu bem a respeito, mas talvez não descubra. De uma forma ou outra, você pode ficar em paz, sabendo que usou o seu discernimento em vez de tomar decisões fundamentadas na sua mente, nas suas emoções ou nas circunstâncias naturais. O discernimento é um dom precioso de Deus que o ajudará a evitar muitos problemas na vida, se você prestar atenção nele. Quanto Deus já te deu de livramento, né? Você teve discernimento e, sem querer, você fez aquilo que Deus estava mandando você fazer e você foi livre, liberta, né? Isso é de Deus, gente. É Deus colocando a mão na sua vida para você não cair em armadilha, né? Deus fala com a gente que não presta atenção, confia nele. Quando foi a última vez
que alguma coisa não pareceu bem ao seu coração. Agora, se você sentiu que não era para fazer alguma determinada coisa e você fez e deu errado, você não pode culpar Deus. Você tem que pedir até perdão, porque você podia ter evitado, né? E não evitou, preferiu cair, né? Ore e peça a Deus para desenvolver e aumentar o seu discernimento enquanto você estuda a sua palavra. Quando algo não parece bem ao seu coração, você pode confiar que Deus está lhe dizendo que essa não é a vontade dele para a sua vida. É a mesma coisa, você está namorando uma pessoa que, como diz o ditado, não vale um pique furado, como diz em Mato Grosso, não vale um pique furado. Mas você tenta, faz tudo para ficar com aquela pessoa. Aí quando você faz a burrice mesmo, né? De ficar com essa pessoa, a sua vida vai se tornar um inferno. E a culpa é de quem? É sua, porque você foi desobediente. Quantas vezes Deus já tentou te livrar, mas você queria cair no abismo de tudo quanto é jeito. Não teve escapatória. Então você não pode culpar ninguém. Foi você que decidiu. Deus dá livramento para a gente, né? Então a gente tem que ouvir a voz de Deus, tá? Ser mais esperto, né? Se os seus ouvidos ouviram uma palavra atrás de você dizendo: Esse é o caminho, ande por ele, é a voz de Deus. Isaías 30, 21. Na maior parte do tempo, Deus não fala conosco em uma voz audível. Nós ouvimos em nossos corações. Às vezes, ele fala, nos lembrando de que é uma verdade ou princípio da sua palavra, às vezes, né? Ele nos dá pensamento ou ideia que não poderíamos ter por nós mesmos. Às vezes, simplesmente temos uma forte sensação de certeza do que fazer. Precisamos aquietar todo o ruído das nossas vidas e nos tornar sensível à voz mansa de Deus. Precisamos escolher ouvir a Deus, porque Ele falará conosco. Começa a prestar atenção no que a voz que você ouve, que nem tudo é do diabo, hein? Deus está te dando vários livramentos e você não vê, tá? Deus não fala apenas nas questões urgentes ou importantes da vida. Ele também nos guia nas situações aparentemente mais insignificativas. Eu estava aqui, tá a Joyce Mai falando. Eu estava a caminho de casa um dia e pretendia parar e tomar uma xícara de café, quando tive uma forte impressão de que devia ligar para a minha secretária e ver se ela queria uma xícara de café também. Quando telefonei, ela disse: Eu estava exatamente aqui pensando. Adoraria tomar uma xícara de café agora. Veja, Deus queria dar a ela o desejo do seu coração. E ele queria me usar para fazer isso, uma coisa simples, um café. Eu não ouvi uma voz alta, nem vi um anjo, nem tive uma visão. Simplesmente tive uma sensação interna de que deveria oferecer a ela uma xícara de café. O resultado foi que nós duas tivemos grandes alegrias em saber que Deus se importa com os mínimos detalhes de nossas vidas. Bonito isso aí, né? Muitas vezes ignoramos pequenas coisas como essa. Quanto mais fazemos isso, mais difícil é desenvolver a sensibilidade ao Espírito Santo. Se alguém está em seu coração, incentivo você a orar por essa pessoa ou telefonar para ela e dizer: Eu estava pensando em você nesse instante. Nunca se sabe como uma coisa aparentemente pequena, como um telefonema, pode alertar o dia de uma pessoa, né? Alterar, né? O dia de uma pessoa, ou talvez até mudar a vida de alguém. Deixe-me encorajá-lo hoje a manter o seu coração sensível à voz de Deus. Ele falará ao seu coração e o conduzirá pelo caminho que você deve seguir. Confia nele. Lembre-se disso. Cada vez que desobedecemos a Deus, torna-se mais difícil ouvi-lo da próxima vez que ele falar.
mas todas as vezes que confiamos nele, torna-se mais fácil ouvir e ser guiado pelo seu espírito. O que Deus está dizendo a você hoje? Ó, eu vou contar um testemunho. 3 anos atrás, meu sobrinho faleceu de ataque cardíaco de repente, com 36 anos. E aí eu ouvi uma voz falar certinho comigo. Pega a mala que está em cima do. Era 14 de dezembro. Pega a mala que está em cima do maleiro, que você vai viajar. Eu falei, imagina, eu nem guardei dinheiro para viajar, nada, né? Para onde que eu vou? Aí a voz falava, pega a mala. Aí eu fiquei com preguiça de pegar a mala porque tinha que subir numa escada, que ela estava no maleiro. Aí a minha irmã ligou falando que o filho dela tinha falecido. Eu tive menos de 20 minutos depois para pegar a mala, porque como eu moro no estado de São Paulo, né? Pegar a mala, comprar passagem, ir de carro até outra cidade, pegar o avião. E se eu tivesse obedecido à voz de Deus, né? Que quando ele falou pega a mala para me guardar minhas coisas, eu já não tinha perdido tanto tempo, né? Eu também não ouvi a voz de Deus. E você vê que Deus alerta a gente, Deus avisa quando até uma coisa ruim vai acontecer. Mas a gente não, de preguiça, não faz o que Deus manda, né? Eu podia ter me preparado antes, mas eu deixei tudo para a última hora, fui catando tudo quanto é coisa que eu achava e jogava na mão. E saí doida. É assim que a gente tem, que acontece quando a gente não se prepara para ouvir a voz de Deus. Então, então, agora vocês começam a prestar mais atenção. Agora eu estou mais esperta, né? Depois dessa, eu fiquei muito esperta. Vamos agora orar a Deus, pedir para Deus nos abençoar. Vamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, entregamos nosso dia na Sua mão, Senhor, e te peço que o Senhor venha abençoar poderosamente, meu Pai. Que o Senhor abençoe as pessoas, que elas comecem a ter discernimento da Sua palavra, que elas comecem a sentir quando o Senhor fala verdadeiramente com ela, não coisa que ela quer ouvir, mas a voz de Deus, porque Deus ainda se importa conosco. Deus quer o melhor para nós. Deus avisa a gente até das coisas ruins que vai acontecer. Ó Deus soberano, vai abençoando poderosamente cada um que está nesse momento clamando comigo, Senhor. Que o Senhor vai abençoando, Senhor, vai livrando, vai dando discernimento, vai perdoando todos os pecados, perdoa, Senhor. Livra de toda a seta envenenada do inimigo. Entra em cada lar nesse momento, Senhor. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Abençoe poderosamente, Senhor, que seja abençoado, que tudo aquilo que eles perderam, que eles recuperem dobro, Senhor, porque o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso, que pode mudar o rumo da nossa história, Senhor. E eu clamo a Ti, Senhor, faça justiça na vida de cada um que está clamando comigo. Abençoe o nosso país, abençoe todos aqueles que estão sendo perseguidos, humilhados, que estão doentes, estão desanimados, estão com doenças incuráveis, estão nesse momento pedindo socorro para a sua vida, Senhor. Muitos não têm nem o que comer, estão desempregados. Senhor, tem misericórdia do seu povo que sofre, Senhor. Eu te peço nesse momento, Senhor, vai abençoando grandemente no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe poderosamente, né? Cada um que orou comigo, que vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha e vamos continuar orando, clamando. Vamos começar a ouvir a voz de Deus, que Deus fala conosco sim, tá? E agradeço pela paciência de vocês terem ficado até agora. Obrigada. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.